Depois de o Brasil ter derrubado a presidente Dilma Rousseff, nesse momento os jornais de toda a América Latina são tomados por notícias de protestos na Venezuela. Pessoas de todo o país estão caminhando rumo a Caracas, a capital do país, para protestar contra o governo socialista de Nicolás Maduro. A polícia tentou fazer barricadas com sacos de areia por toda a cidade para impedir os protestos, mas não foram bem sucedidos. As pessoas se cansaram de filas quilométricas nos supermercados, de prateleiras vazias e de famílias inteiras passando fome. Agora, eles viram que a Argentina conseguiu se livrar dos Kirchner, que o Brasil conseguiu se livrar do PT e agora eles juntam forças para se livrarem da maldita ideologia de Hugo Chávez e do governo estatizante de Nicolás Maduro. Calheiros anunciou voto para livrar Dilma Rousseff da inelegibilidade por 8 anos. Afastar a presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. Eu até pensei que soubesse ler, mas aí eu leio a Constituição, está lá no parágrafo único, artigo 52, está escrito sobre o julgamento do presidente da República, né, pelo Senado, como Tribunal Supremo, limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos por exercício de função pública. Está tudo junto, é uma coisa só. É uma pena para o presidente, né? Eu digo pena, punição para o presidente condenado pelo Senado. Olha, eu tirava 100 na interpretação de texto no grupo escolar, mas eu acho que eu regredi, né? Porque o presidente do Tribunal Constitucional, defensor da Constituição, ministro Lewandowski, aceita que o regimento do Senado seja mais forte que a Constituição e decide que são duas situações que podem ser julgadas em separado. Eu pensei na minha ignorância, né, que a primeira parte, perda do cargo, até pudesse ser dispensada, porque basta a segunda, que inabilita por 8 anos, o que já faz perder o cargo, né? Mas a segunda parte, que se bastaria, autossuficiente, foi votada como acessório. Eu estou mesmo desaprendendo a leitura. Aí, quando Renan Calheiros encaminhou a votação brandindo a Constituição, a gente viu há pouco, né? Eu acho que era a dele, já estava diferente da minha. A dele já estava com o parágrafo do artigo 52 rasgado pelo meio. Então, 10 senadores do PMDB inverteram seus votos. Foi o primeiro racha no governo, justo no dia da estreia. Surpreendeu os principais aliados e o presidente Temer, segundo ele próprio, né? A gente ouviu aí a irritação dele. Olha, no Congresso se fala em acordo para aplicar algo análogo no julgamento de Eduardo Cunha, para poder ganhar um cargo público com foro privilegiado e ficar longe de juiz de primeira instância como Sérgio Moro. O nome disso já foi chamado de obstrução de justiça. Outra coisa que eu não consegui ler direito foi a lei da ficha limpa. O artigo 1º diz que são inelegíveis os condenados por órgão judicial colegiado, e o Senado foi isso, por crimes contra a administração pública, entre outros. Agora estão dizendo que a lei não inclui presidente, porque já está na Constituição. Agora a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Olha, depois disso tudo, seria bom que a gente comum, e não apenas os escribas, como antigamente, pudesse ler e entender a Constituição e as leis, e com isso poder cumpri-las e fazer com que as cumpram. Como a gente disse, o Senado afastou a Dilma e depois jogou água no nosso chope. Mas olha só, gente, tem muita gente perguntando. Ele poderia ter feito isso? A perda, né, assim, a inabilitação por 8 anos é ou não é consequência da inabilitação, né? Ou era uma escolha? Está no parágrafo único do artigo 52 que, proferida por 2/3 de votos do Senado, né, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos
para o exercício de função pública. Então, assim, é uma decorrência natural? Sim, o Senado errou. Não errou por acaso, porque não conhece a lei, né? Errou de propósito, errou porque estava mancomunado, errou porque isso foi feito, isso foi um truque, uma artimanha para enganar o povo brasileiro e para que a pena da Dilma fosse menor, mas não só dela, já visando outros políticos enroscados que poderão ser afastados, cassados, mas poderão voltar à atividade política com esse precedente gravíssimo. Gravíssimo. E aí, cabe recurso? Claro que cabe. O Supremo vai ter que fazer o seu papel. O Supremo tem que dizer que isso aqui não é a República das Bananas. Não que eu tenha confiança nos ministros do Supremo, não é isso, mas é o papel deles, eles vão ter que dizer, porque ontem nós experimentamos realmente, né, o golpe parlamentar e nós podemos agora ver se o Supremo vai nos dar o golpe também, o golpe do judiciário, ou se vai acolher os pedidos, os recursos que já foram apresentados hoje, os mandados de segurança já apresentados, e mostrar que tem ainda um mínimo de dignidade. A gente vai aguardar, acompanhando passo a passo. Que país é esse? O que está acontecendo num país que tem na sua Constituição o artigo 52, que diz que o presidente da República, uma vez afastado por 2/3 do Senado, ele perde não só o cargo, é a perda do cargo com a inabilitação para exercício de cargos públicos durante 8 anos. É com, não é ou, não é talvez. Por isso, ingressei perante o Supremo Tribunal Federal com este mandado de segurança para, em nome dos brasileiros de bem, defender a Constituição e dizer aos políticos de Brasília que o povo não é palhaço. Vamos juntos, um abraço. O que ficou claro, qual é a mensagem que foi dada? O grande acordo que foi feito entre o PMDB e o PT. Politicamente, este é o lado que nós precisamos saber quais serão os desdobramentos e até onde este acordo ainda está em fase de elaboração ou de conclusão. Tá certo? Quais foram os entendimentos feitos, ou seja, este acordão PMDB-PT ficou explícito, porque naquele momento o PMDB era o fiel de balança. Se não fossem os senadores do PMDB, nós não teríamos este fato. Agora, esta fusão, mesmo que temporária, ou essa aliança temporária do PMDB com o PT, ela também vai trazer consequências para as próximas cassações. Todos os demais cassados, tá certo? Como disse ontem o ex-ministro Sidney Sanches, depois desse fato ocorrido no Senado Federal, a Câmara também poderá reeditar a mesma manobra. Esta manobra vai servir a quem? Apenas a Dilma? Indiscutivelmente feriu a Constituição brasileira. Eu, com 22 anos no parlamento, nunca vi mudar a Constituição brasileira com destaque de votações separadas. Agora, além de parlamentar, a minha profissão é medicina. E neste momento, cabe a mim ouvir exatamente as maiores cabeças nessa área e os constitucionalistas. Nós não vamos tomar nenhuma ação e nenhuma atitude que amanhã coloque em risco um processo de uma votação e tenha que repeti-la. Seria exatamente fazer o gesto de que eles pretendem neste momento que seja feito. O nosso mandado de segurança pretende extinguir os efeitos da votação segunda de ontem, eliminar esse precedente perigoso do mundo jurídico para evitar que ele seja utilizado imediatamente, inclusive pelo deputado Eduardo Cunha, e aplicar integralmente o dispositivo constitucional com base na primeira votação que cassou o mandato da presidente. O conteúdo do pedido de destaque é inconstitucional. Questionamos o presidente ontem
Ele respondeu que o Senado era soberano e que os senadores decidiriam a respeito. E nós não decidimos. Não houve deliberação sobre a inconstitucionalidade do pedido de destaque. E essa deliberação seria por maioria simples. Portanto, o resultado da segunda votação derrubaria o destaque e nós não teríamos segunda votação. Aplicaria-se integralmente os dispositivos constitucionais que determinam perda de mandato e perda dos direitos políticos por 8 anos. Exatamente. Nós não deliberamos sobre o fatiamento do dispositivo constitucional. A deliberação se dá em uma única votação e já há jurisprudência no caso Collor. Nós não deliberamos a respeito. E, repito, essa deliberação seria por maioria simples, o destaque seria derrubado e nós não teríamos a segunda votação que, lastimavelmente, impõe um precedente extremamente perigoso. Essa decisão pode sim ser utilizada pelo deputado Eduardo Cunha. A aplicação dela, no caso Eduardo Cunha, é possível. Haverá certamente o pedido de separação das coisas também na Câmara dos Deputados. O fatiamento para a decisão sobre a cassação do mandato do parlamentar. Você anularia a votação do impeachment? Não, em hipótese nenhuma. Nós estamos questionando a eliminação do precedente decorrente de uma inconstitucionalidade. Nós estamos procurando eliminar os efeitos da segunda votação, porque ela se tornou inconstitucional, já que o conteúdo do pedido de destaque é inconstitucional e não houve deliberação sobre constitucionalidade. Portanto, o que nós estamos pedindo é exatamente apagar esse precedente perigoso e aplicar o dispositivo constitucional de forma integral com base no resultado da primeira votação. Em hipótese nenhuma, é um fato consumado. A votação do impedimento da presidente se deu de forma constitucional. A inconstitucionalidade está exatamente na segunda votação. Ela é que deve ser anulada. A segunda votação, que é o precedente perigoso, que tem que ser expurgado do mundo jurídico. Ela se deu com base na não deliberação da inconstitucionalidade do pedido de destaque. Sem dúvida, há um tumulto na base do presidente Temer, uma rachadura. A fotografia é da ausência de unidade. É tarefa para o presidente construir a unidade da sua base de apoio. É inevitável que provocou desconforto, insatisfação e nervosismo na base aliada do presidente Temer. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.